paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que andou por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos jovens, que tem o tema: o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. A lição de hoje é a lição 2, Adão e Eva, querendo ser como Deus. O texto principal nos diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Resumo da lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Objetivos da lição: compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva, explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus havia falado para o primeiro casal, expor o custo da desobediência de Adão e Eva. O texto bíblico da lição é Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 11. A introdução na revista nos diz assim: o tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal criado em um estado de perfeição escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Nessa lição, veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza e perduraram até os nossos dias. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiel a Ele. Desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. Uma vez que a tentação é algo que os cristãos enfrentam e lutam contra todos os dias, e é necessário que entendamos como ela se apresenta em nossas vidas. Podemos obter uma visão da natureza da tentação, da primeira tentação de Gênesis 3, quando a serpente chega a Eva no jardim do Éden. Se vamos entender a tentação, primeiro devemos conhecer o tentador. O texto de Gênesis identifica o tentador como a serpente, uma criatura a quem Adão e Eva deveriam ter exercido domínio sobre ele. A serpente é comparada com as outras bestas do campo, ainda caracterizadas como astutas. Essa palavra é usada positivamente em outros lugares da Bíblia, como prudente em Provérbios 12, 16, 14, 8, mas também é usada no sentido negativo, Jó 5, 12, 15, 5. Como o caso nessa narrativa, a serpente não é apenas descrita como sendo astuta ou astúcia. A Escritura também nos dizem que essa criatura falou. A Bíblia mais tarde identifica essa serpente em particular como Satanás. Como cristãos, precisamos estar cientes dos dispositivos de Satanás, para que não sejamos enganados por ele, pois sua natureza é a de ser um mentiroso. A tentação de Eva, em Gênesis 3, nos dá várias percepções sobre a natureza da tentação que os cristãos devem estar atentos. Tópico 1, uma orientação dada pelo próprio Criador. Sobre tópico 1, a criação. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. O homem não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor da costela formou aquela que seria a ajudadora de Adão, a sua outra metade.
Essa verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal. Por isso, Satanás sempre vai tentar destruir lá com as suas muitas propostas enganosas. A queda do homem é registrada quase imediatamente após os relatos da criação, embora quanto tempo passou entre quando Deus fez a humanidade e quando Adão e Eva pecaram é desconhecido. Poderia ter sido algumas horas ou muitos anos. Gênesis 2 conta como Deus criou o homem e a sua própria imagem, isto é, Deus e o homem compartilham alguns atributos, mas não todos. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um paraíso literal, livre de toda contaminação e decadência, e disse a Adão que ele poderia comer de qualquer árvore, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou então Adão morreria. Isso indica que Deus deu ao homem livre arbítrio para escolher confiar em Deus ou se rebelar contra Deus. Deus só proíbe comer de uma árvore, e essa proibição é dada como um limite para proteger o homem da morte. Assim, o Senhor Deus dá a vocação ou propósito, cuidado com o meu jardim e todas as suas criaturas e plantas, permissão para desfrutar e de saborear tudo e apenas uma proibição para a proteção do homem. Deus tomou a iniciativa e criou esse belo lugar. E Deus nos chama para sermos criaturas de Deus, vivendo no mundo de Deus, em termos de Deus, nos termos de Deus. Essa história, em grande parte, sobre os propósitos de Deus e a confiança da humanidade. O desejo de Deus era viver em uma relação amorosa íntima com Adão e Eva, sem obstáculos, pela culpa ou pelo medo. Infelizmente, essa relação mútua de amor e confiança não dura muito tempo. Subtópico 2. Criados sem pecados. O primeiro casal foi formado sem pecado, num estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. As Escrituras nos mostram que, desde o princípio, Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal, ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, o mundo de hoje não seria o mesmo que era originalmente, nem um pouco. Na verdade, seria radicalmente diferente, porque seria exatamente do jeito que Deus queria que fosse. É difícil para nós imaginar como a vida deve ter sido antes do pecado entrar no mundo. Mas quando Deus criou Adão e Eva, ele pretendia que eles vivessem em um mundo perfeito para sempre. Um mundo sem morte, ou doença, ou conflito, ou mal de qualquer tipo. E era assim que o mundo era. Adão e Eva viviam em um mundo de paz e harmonia perfeita, harmonia com a natureza, harmonia entre si e, acima de tudo, harmonia com Deus. Subtópico 3. Uma única restrição. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Não nos é dito no livro de Gênesis o formato, a aparência, o tamanho desse fruto, nem dessa árvore. Mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela está e como era sua aparência e fruto. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhe dera. Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer e nas consequências de suas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus ou rebelar-se contra ele. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, nos diz assim: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
Os cinco sentidos, paladar, toque, olfato, audição e visão, todos relatam a mente carnal que é inimiga de Deus. Esses sentidos são os que Satanás usa para nos tentar. A concupiscência da carne inclui degustação, toque, cheiro, audição. A concupiscência dos olhos está vendo o orgulho da vida, é pensar que você é especial por causa de quem você é, o que você tem, o que você sabe ou o que você se parece. O inimigo usa essas três coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, para nos seduzir ao pecado. As escrituras mostram esse processo em ação, tanto no Jardim do Éden, quanto na morte da tentação. No Jardim do Éden, a mulher viu que a árvore era boa para a comida e que era agradável aos olhos e uma ave que se desejava para fazer um sábio. Ela pegou o fruto dele e comeu. A mulher Eva viu que a árvore era boa para a comida. A concupiscência da carne era agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos, a árvore era a ser desejada para fazer-se sábio. O orgulho da vida, claro que você sabe o resto da história. Eva foi enganada, Adão desobedecido. O pecado veio ao mundo e a morte passou sobre todos os homens pelo pecado, pois todos pecaram. Tópico 2, serás como Deus. Sobre tópico 1, a dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece em pensamentos. Deus realmente vai suprir as minhas necessidades? Ou diante de uma situação perigosa, questionamos: o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu que exceto uma, e as demais lhe eram permitidas. Contudo, a serpente continua falando de modo astuto e afirmou ao casal: porque Deus sabe que no dia que dele comestes, se abrirão os vossos olhos e serei como os Deus, sabendo o bem e o mal. As palavras do diabo foram direto ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial e mais ainda com a possibilidade de eles serem como o próprio Criador. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que foram criados para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher. A tentação quase sempre começa distorcendo a autoridade. Essa foi a abordagem que Satanás usou quando chegou a Eva no jardim, assumindo o comando de Deus e remodelando, dizendo: Deus realmente disse? A palavra de Satanás que foram projetadas para fazer Eva debater o comando de Deus entretivera a possibilidade de que Deus não sabia o que era melhor. Enquanto Deus havia ordenado a Adão a não comer de uma árvore, Satanás disse a Eva que era qualquer árvore no jardim. Em outras palavras, Satanás apresenta a Deus como um desmancha-prazeres, alguém que vem e gosta de dizer não a tudo e a todos. Em sua tentação, Satanás não apenas apontou para a árvore e disse: vai em frente, coma, mas descreveu a realidade de uma forma falsa. O primeiro passo de Satanás para enganar Eva foi ter sua pergunta sobre a veracidade da palavra de Deus. Como Adão e Eva descobriu só depois as consequências trágicas quando rejeitamos a palavra de Deus como a única autoridade para nossas vidas. Sobre tópico 2, se abriram vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum.
Saber mais do que era preciso no caso do primeiro casal não estava atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. Não é pecado buscar conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar sabedoria e o conhecimento. Entretanto, ela nos adverte que não nos apoiamos somente na nossa própria experiência, mas que aprendemos a confiar no Senhor. Deus tem prazer em partilhar conosco seus segredos, mas há coisas que não nos é reservado saber. Deus disse para não comer o fruto de uma árvore, em particular no jardim. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 17, eles não devem comer daquela árvore para sua própria proteção, e se comerem certamente morreriam. Na narrativa até agora tinha dado a Adão e Eva qualquer razão para questionar os motivos de Deus para essa proibição. A serpente mina a palavra de Deus a Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, com 3 contra-reivindicações, cada uma delas, das quais tenta procurar estabelecer sua própria autonomia e uma identidade independente de Deus. Você não vai morrer, seus olhos serão abertos e você será como Deus. Cada uma dessas 3 alegações contém um elemento de verdade e uma ironia trágica. Nós os levamos em ordem inversa. Primeiro, em certo sentido, Adão e Eva tornaram-se como Deus e se rebelaram contra ele, afirmaram sua autonomia pessoal e independência de Deus e usurparam o lugar de autoridade e suas vidas que Deus havia ocupado. Mas, ironicamente, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, já eram como Deus, no melhor sentido, a serem seus filhos e feitos sua imagem e semelhança. Ao desobedecer a Deus, eles perderam os privilégios associados a esse status, incluindo ser conhecido por intimamente, pessoalmente no jardim. Segundo, os olhos de Adão e Eva foram realmente abertos, mas não no bom sentido. Eles viram que estavam nus, mas ironicamente essa realização levou ao medo, à vergonha em vez de libertação. Antes de sua transgressão, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha alguma. O terceiro, Adão e Eva não morreram imediatamente, mas na verdade, de acordo com Gênesis 5:5, Adão chegou a viver 930 anos de idade antes de morrer. Mas em um sentido mais profundo e dramático, eles morreram tendo se isolado de Deus. A presença de Deus no Jardim do Éden era poder de dar vida, um ambiente no qual Adão e Eva vivenciaram vida verdadeira em conhecer Deus e ser conhecido por Ele. Mas a serpente minou essa relação com Deus, questionando os motivos de Deus. Deus sabe que quando você comer dela, seus olhos serão abertos e você será como Deus. As mentiras da serpente foram projetadas para minar a confiança de Adão e Eva em Deus e tentá-las a encontrar sua identidade independente dele. Ao sucumbir às mentiras da serpente, eles se afastaram do seu pai e tornaram-se crianças desobedientes. Subtópico 3. Sereis como Deus. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seria como Deus. Mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava ou no seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes: a morte. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. O erro original da primeira mulher não foi comer a fruta, mas ouvir a serpente. Antes de pegar o fruto, ela já havia renunciado à sua posição de liderança e responsabilidade e deixou a serpente lhe dizer o que fazer. Dúvida, suspeita, desconfiança e ansiedade estão presentes antes que Eva morda o fruto.
Mesmo hoje, Satanás ainda tenta o homem ingênuo acreditar que pode se tornar seu criador. O diabo balança isso diante dos olhos dos cultos e eles acreditam em Satanás em vez do que Deus declarou claramente. É o último e mais desprezível ato de orgulho do homem, até mesmo entreter a ideia de que podemos ser como Deus. Satanás é astuto, ele conhece bem o assunto. Sendo uma criatura de orgulho, ele sabe da fraqueza do orgulho. Os cultos e os falsos professores de hoje questionam a palavra declarada de Deus. Eles acrescentam, subtraem, torcem e mentem sobre o que Deus disse. Muitos não sabem, mas são vítimas também. Pense, será que foi a busca pelo conhecimento que derrubou o primeiro casal? Ponto importante, o que derrubou o primeiro casal não foi a busca do conhecimento e sim a desobediência a Deus, que já os havia orientado acerca de suas ações em relação ao fruto. Tópico 3. O custo da desobediência. Subtópico 1. O afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Em sua onisciência, o Senhor já sabia do ocorrido. No entanto, ele não perguntou a Adão por que você pecou. O Criador perguntou, onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendessem o que fizeram. Onde estás? Representava uma posição de afastamento da presença de Deus. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa e juntamente com ela, por obedecer às orientações que havia recebido de Deus. Adão e Eva, tendo pecado, tinham quebrado a comunhão íntima com Deus. Os efeitos do pecado não são sempre a separação de Deus. Isso não significa que Deus não nos ama, mas significa que Deus, por sua natureza, deve ser separado do pecado. O pecado que mergulhou a humanidade no pecado não foi assassinato ou algum outro pecado grosseiro, mas um simples ato de comer o fruto de uma árvore proibida. O pecado foi desobediência. Mostra que o homem não era capaz de determinar o que era bom e mal, o que o homem deve confiar em Deus nesse assunto. A árvore foi colocada lá para definir o bem e o mal. Em toda a terra havia apenas uma fonte de tentação, aquela árvore. Adão e Eva, na realidade, já sabiam que era certo e errado. Foi errado comer do fruto daquela árvore. Isso tinha de exercer confiança em Deus. Deus disse que era proibido e porque eles tinham que aceitar que era. Deus é o nosso Criador e, portanto, tem o direito de estabelecer leis que sua criação vive de forma orientada. A lei de Deus são espirituais e materiais. A lei material da gravidade absoluta. Se você desobedecer a lei da gravidade, pulando em um penhasco, você será ferido ou morto. A lei da gravidade é vital para a ordem na terra física. A lei da gravidade não é má, mas é boa. Além disso, não é mal porque, se violado, pode trazer dano ao infrator. A responsabilidade recai sobre o indivíduo obedecer e observar a lei da gravidade, beneficiando-se dela. O homem não era Deus e não tinha o conhecimento de Deus. Assim era e é uma criatura que precisa da orientação e ajuda. O homem não era um robô programado. O homem foi feito livre e esperava-se que ouvisse seu Deus, dada a habilidade de escolher obedecer corretamente a Deus. Subtópico 2. Problemas entre o casal. Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Adão, questionado por Deus por sua desobediência, aponta para sua esposa como uma fonte para induzir ao erro. É curioso como ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus.
Não raro, temos a tendência de buscar um culpado para a nossa própria torpeza. Acabamos surpreendidos pelo confronto de nossa consciência e da voz de Deus, e a primeira coisa que fazemos é arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar nossa falha. Por sua vez, Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como a raiz da sua desobediência. Tanto Eva quanto Adão não entendiam que eram responsáveis por suas atitudes e que, por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, eles eram culpados por escolher os resultados de suas ações. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio e da conversa ao fim do dia. Ao dar ouvido a Satanás, eles se posicionaram em contrariedade ao que conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. Quando questionados por Deus sobre como sabiam que estavam nus e perguntaram se tinham comido o fruto proibido, tanto Adão quanto Eva tentaram justificar suas ações, passando a culpa para o outro. Adão alegou que foi culpa da mulher que você me deu para que está comigo. Parece até que Adão estava indiretamente culpando Deus por ter dado aquela mulher a ele. Como se Deus não tivesse lhe dado uma mulher, ele teria pecado. No entanto, Adão não foi enganado como observado anteriormente. Ele, com pleno conhecimento, deliberadamente desobedeceu a Deus. Eva seguiu o exemplo de Adão e disse que foi culpa da serpente, implorando que ela não era responsável pelos seus atos. Desde a queda, nunca ajudou ninguém a culpar alguém por nossas próprias deficiências. Quando tentamos justificar nossas ações, estamos negando nossa culpa. Está evitando a realidade por não enfrentar o pecado. O tempo todo estamos ocupados tentando nos justificar, estamos atrasando a cura para o problema. Todos que vêm a Cristo devem declarar culpados. Devemos aceitar nossa responsabilidade por nossas ações e nos jogar à mercê de Deus. Subtópico 3. A morte como consequência. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência, a morte. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter no coração do primeiro casal toda a orientação que Deus dera. Isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. E uma vez questionado, crer que é possível ultrapassar os limites por eles propostos, sem ver lá na frente as consequências. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que Ele delimitou como consequência para os nossos atos. A busca pelo conhecimento jamais será vista como um mal. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo. Desobedeceram a Deus e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles quanto para a natureza. O julgamento de Deus sobre a mulher era a sua tristeza e concepção fossem multiplicadas. O resultado do pecado foi que o comprimento e a dor do parto infantil aumentaria. Além disso, a mulher teria um forte desejo de governar seu marido, no entanto, seu marido governaria sobre ela. Tendo ultrapassado os limites de sua posição e responsabilidade, ela seria dominada por ele. Ele sempre estaria em sujeição, ela sempre estaria em sujeição ao homem em sua natureza carnal, nunca ficaria satisfeita com essa situação. O pecado do homem trouxe o julgamento de ter que trabalhar e ter grandes dificuldades em fazer o seu sustento. A mesma palavra que descreve a dor das mulheres no parto é usada para descrever a dor do homem no trabalho de parto para viver. A vida do homem seria de trabalho duro,
causado por espinhos e cardos, indicando que até mesmo as plantas da terra foram adversamente afetadas pelo pecado do homem. Depois de uma vida dura, o homem morreria e seria devolvido à poeira, do qual foi tomado. A morte do homem foi espiritual, bem como física. Quando ele pecou, ele morreu espiritualmente, sendo isolado da fonte da vida, que é Deus. Com o tempo, o pecado funciona e todos os homens acabam morrendo. O salário do pecado é a morte. O homem tem tempo para viver e a vida, e também para buscar Deus e ser salvo. Pense, qual foi o preço pago pelo primeiro casal por sua desobediência? Ponto importante: além do afastamento de Deus, o casal foi retirado do paraíso e passou a experimentar a morte, e com eles todos os seus descendentes. Conclusão na revista: o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que é o que Deus havia ordenado. Eles não somente descreveram o que o Senhor havia dito, mas também creio que poderia ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguiram. Quando fechamos o capítulo 3, o registro da queda do homem, a imagem parece sombria, mas temos a promessa de Deus em Gênesis 3,15. O homem tinha abandonado Deus, mas Deus não tinha abandonado o homem. O Salvador foi prometido e ele tinha, e tudo que pela fé aceitaria a provisão de Deus para expiação não seria tomado da segunda morte, que sendo a separação eterna de Deus nos incêndios do inferno. A mensagem é um fracasso do homem e Deus demonstrou misericórdia para salvar o pecador. Deus abençoe você, seu ministério, você professor jovem, da classe dos jovens. Mais uma aula. Deus abençoe e capacite com o Espírito Santo. Fale mais ao coração de seus alunos. Querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.